Essa é uma pergunta que com certeza você vai fazer hoje. E à medida que eu passar cada slide aqui, você vai com certeza fazer essa reflexão. Onde eu estou? Para onde eu posso chegar? Será que eu já estou íntimo? Será que eu posso me aproximar mais? Né? Então, esse é o intuito da aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. E o tema é os 7 níveis de intimidade com Deus. E aí eu deixei uma frase aqui para a gente começar a discutir hoje, que é: toda intimidade ela é construída. Então vamos lá. O que eu quero dizer com essa frase, né? De que toda intimidade ela é construída. Ninguém, absolutamente ninguém conhece alguém, outro alguém, né? Profundamente, do dia para a noite, né? Todos nós nos relacionamos o tempo todo, no trabalho, na família, né? Em vários lugares. Tem pessoas que nós conhecemos há muitos anos, tem pessoas que nós conhecemos há pouco tempo, e pessoas que nós acabamos de conhecer, e a vida ela é esse eterno conhecer pessoas, né? Então você pode pensar assim que a intimidade ela é construída com o tempo? Sim, o tempo ele é um dos pilares que nos dá intimidade. Mas não é somente o tempo que faz com que a gente seja íntimo. Porque você com certeza tem uma amizade ou conhece alguém há muito tempo, talvez você cresceu em uma família grande, com primos, com pessoas da sua família, e hoje você não tem mais contato, às vezes você foi morar em outro lugar, perdeu o quê? O contato, perdeu consequentemente também a intimidade. Então não é só o tempo. Aí você vai me falar, é a base então da intimidade é a confiança, o quanto eu confio? Sim, a confiança também é um dos pilares. Porque à medida que eu confio naquela pessoa, é o nível que a pessoa tem de intimidade comigo. Eu gosto muito de um texto bíblico, né, que fala assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará, né? Salmos 37, versículo 5. Esse texto ele é maravilhoso porque quem confia entrega, né? Então quando o salmista ele fala: entrega os teus caminhos, confia nele, quer dizer, eu preciso, para entregar, eu preciso confiar, né? Ninguém vai dar um cartão do banco com a senha, né? Ninguém vai dar uma senha de alguma coisa importante sem confiar. Então, a confiança, ela é um dos pilares que nos traz intimidade. Aí você pode falar assim também: ah, mas eu só também dou intimidade à pessoa que eu amo. Sim, você está correto. Porque o amor também é um dos pilares. Quem tem intimidade, quem dá acesso à intimidade, é porque ama, é porque confia, é porque passa muito tempo com aquela pessoa. E o último pilar, que eu até já citei o Salmo, é o pilar da entrega, né? Quanto mais você se entrega por um outro alguém, é sinal que você confia, é sinal que você ama, é sinal que você dedica o seu tempo, que é algo precioso que você tem. E aí, esses 4 pilares que eu considero pilares fundamentais, eles são a base da construção da intimidade. Então, você vai ver um exemplo, você vai pensar aí na sua vida aí, pessoas que você tem intimidade, que você conta os seus segredos, que você revela alguma coisa que só você sabe, alguma coisa que está lá no seu profundo do seu coração, algo da sua história, algo importante, algo que você realmente revela só para quem você confia, quem você realmente ama. Essas pessoas íntimas, você passou tempo com elas, você construiu algo com elas, né? Então esses 4 pilares, eles são a base de qualquer relacionamento. Então, quando você que é casado conheceu o seu cônjuge, você teve um primeiro encontro, você conhecia razoavelmente sobre ele, começou a conhecer o nome, a idade, algumas coisas que essa pessoa gosta, depois o endereço, depois a família. E aí você vai se aprofundando nesse relacionamento, e à medida que você vai se aprofundando, gastando tempo, confiando, dedicando amor, entregando algo seu e recebendo também essa entrega,
você vai adquirindo intimidade, até que você começou a namorar, depois noivou, casou. Assim também é na vida de alguma amizade, né? Assim também às vezes, numa empresa, que você começa no primeiro dia de trabalho, não conhece ninguém, né? Do dia para a noite você não conhece ninguém profundamente, mas você vai dedicando ali, aí você se identifica com aquela pessoa, você vai confiando, dedicando tempo, se entregando, e à medida você vai conhecendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a base também no relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa, né? Para quem se aprofundou já no conhecimento da Bíblia, de Deus, do Espírito Santo, já ouviu a expressão que o Espírito Santo ele não é somente um espírito, ele é uma pessoa. Então, à medida que você vai se relacionando, dedicando o seu tempo, confiando em Deus, sendo uma pessoa confiável, dedicando, retribuindo o amor que ele sente por você, né? Porque ele nos ama primeiro e aí a gente retribui. Ele te conquistou e você vai conquistando ele e vai se entregando. À medida que isso vai acontecendo, você vai o quê? Construindo uma intimidade. E aí eu chego no tema da aula de hoje, que é os 7 níveis. Existem níveis, existem camadas, existe uma construção. É algo que demanda tempo, é algo que demanda confiança, é algo que demanda muito amor, é algo que demanda muita entrega. Nós vamos falar de cada um dos níveis e você vai ver que cada nível que vai, quando você vai se aprofundando em cada um dos níveis, você vai entender que vai aumentando o nível de tempo que você se dedica a Deus, vai aumentando o nível de confiança que você tenha com ele, né, que você confia nele, vai dedicando tanto de entrega, vai dedicando tanto de amor também, vai aumentando, né, cada vez mais. Então vai ficando cada vez mais profundo, né? Então são níveis mesmo que você vai alcançando na presença de Deus e conhecendo cada vez mais, se tornando cada vez mais íntimo dele. E aí nós vamos para o primeiro nível. Primeiro nível é o nível básico, digo eu, que é o nível 1, nível criador e criatura. Todos nós somos criaturas de Deus. E ele é o nosso criador. Isso aqui é o nível 1, todo mundo que acredita em Deus, tirando talvez aqui os ateus, mas o nível básico, uma pessoa que tem ciência e acredita em Deus como um ser, como um supremo, um ser que está lá nos céus e que criou os céus e a terra, como diz o versículo que eu deixei como base aqui, né? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é o criador, né? Então, qual que é esse nível? O que esse nível me diz? É aquele nível básico que eu reconheço que Deus existe. Eu admiro a sua grandeza. Nossa, Deus criou os céus, Deus criou todo o universo, né? Os planetas, criou todos o macro e o micro, né? Todo o universo macro, todo o micro que a gente não enxerga a olho nu, né? Tudo que o ser humano, a complexidade do ser humano, todos os animais, a flora, a fauna, tudo, o sistema solar, o ciclo da água, tudo que há na ciência que a gente aprende lá na escola, né? A gente admira. A gente reconhece que existe um Deus que criou tudo isso e a gente admira essa grandeza, essa beleza, né? Essa imensidão. Mas eu não tenho intimidade. Você só está admirando. É como a gente admira um artista, um ator, um empresário de longe. A gente vai, às vezes, num evento e admira aquele palestrante, aquela pessoa que conquistou tantas coisas. Você observa de longe, você não tem contato, você não tem nenhuma intimidade com aquela pessoa. Você só conhece que existe um Deus e mais nada. E um dia eu fui assim, tá? Eu cresci num lar católico e minha mãe me ensinou desde cedo quem era Deus. Fui para catequese, fiz primeira Eucaristia, crisma, né? Ia para a igreja, mas durante muito tempo na minha vida o meu contato com Deus era um contato muito raso, muito superficial, um nível 1 eu vivia, né? Eu era criatura, ele era o meu criador.
E eu admirava, Deus existe, Deus está lá, Deus é poderoso, mas eu não tinha intimidade com ele, não buscava, não orava, ia de vez em quando na missa, e tem muitas pessoas que vivem nesse raso e está nesse nível, né? É o nível número um. Quais são as características? De admiração, de distância e de pouca experiência. Aquela pessoa ela não viveu nada, né? Com certeza, não sei se existe alguém aqui na sala que está nesse nível, mas com certeza você conhece alguém nesse nível. Existem pessoas nesse nível, né? Principalmente no tempo de hoje, na tecnologia de hoje, as pessoas buscam pouco a Deus, então elas somente conhecem, não têm intimidade nenhuma, e elas estão nesse nível. É o nível mais raso, o nível número um. Eu quero dizer que existem outros níveis para você. E aí eu termino com a frase que diz assim: conhecer sobre Deus não significa conhecer Deus. E aí, pegando mais um exemplo das redes sociais, né? Às vezes a gente olha aquele artista na rede social, a gente acha que conhece ele, né? Porque a gente vê o story todo dia, vê vídeos e tudo, todos os dias, mas na verdade a gente não conhece nada dele, né? A gente conhece só o superficial. A gente conhece sobre ele, sobre algumas coisas, aquilo que ele quer revelar. Bom, aí nós vamos para o nível 2. O nível 2 é o nível do senhor e do servo. Aí é o nível onde eu já me aprofundo um pouquinho mais, eu já passo a não somente reconhecer que Deus existe, admirar a grandeza dele, mas também a servir, a temê-lo, né? A começar a dar aqueles primeiros passos de obediência. E aí tem um provérbio que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então já passa para um segundo nível, o nível de que existe o quê? Uma submissão. Eu reconheço o quê? A autoridade dele na minha vida, né? Eu obedeço, eu já começo a ter um pouco de conhecimento da Bíblia, eu já começo a aprender um pouco mais, eu entendo que existe o certo e o errado, pode ser que eu ainda não caminhe muito bem naquele, né, naquele caminho que Deus quer para mim, mas eu estou ali, estou temendo, estou buscando obedecer, né? Eu entendo que Ele é o meu Senhor, né? Ele existe a submissão. Romanos 10:9 diz: aquele que confessa, né? Reconhece Senhor e confessa Jesus como Salvador, né? Ele será salvo, né? Então é aquela pessoa que ela já passa do nível de Deus distante para aproxima um pouco mais. Ele é o meu Senhor, ele é, eu temo a ele, eu não trato de qualquer jeito, né? Eu já o busco de alguma forma, mas ainda é muito raso, né? Uma intimidade ainda muito pequena, porque o servo, ele não tem intimidade com o Senhor, né? Naquela época bíblica era muito comum ter os servos, né? E os servos, ele estava ali, de prontidão para servir o seu senhor. Ele estava o tempo todo próximo ao Senhor, mas não tinha aquela intimidade. Precisava pedir autorização, precisava. Não era todo momento que o servo tinha acesso ao Senhor. Então, o servo, ele teme, ele obedece, ele se submete, ele tem um respeito, né? Não é só uma admiração, mas é um respeito. Mas ele não tem acesso completo. Então, ele tem um nível um pouquinho mais perto da criatura, né? Mas ainda está muito longe do que Deus quer para a gente, né? E é o nível de eu obedeço, mas essa obediência ainda é motivada no medo de errar, né? Aquele primeiro contato que eu falo, nossa, se eu fizer isso aqui, se eu pecar, né? Se eu fizer isso aqui, né? Deus não vai gostar, Deus não se agrada, eu vou para o inferno, né? É tudo muito assim, muito baseado no medo mesmo, né? Então as características o temor, são o temor, a obediência e o respeito. Mas ainda está muito longe. É um nível 2 ainda, um nível muito raso. E à medida que eu vou falando aqui, você vai tentando se identificar, tá? E aí eu termino esse slide falando a seguinte frase: o temor, ele aproxima os meus joelhos de Deus.
com certeza eu me rendo a ele. Eu reconheço a autoridade dele, eu reconheço, né, que ele é o meu Senhor, mas ele não aproxima, o temor ele não aproxima o coração. O coração, ele só chega-se a Deus quando eu vou sendo cada vez mais íntimo dele. E o servo ele mudava de casa, né? O desejo do servo era ele ser liberto, né? Ele servir durante tantos anos e depois de tantos anos, 6, 7 anos, ele era liberto. Então ele tinha um senhor, depois ele poderia ter outro, e era muito natural. E trazendo isso para Deus, né? Para a figura de Deus, Deus não quer que nós sejamos servos. O ser servo é só um início da jornada do que Deus quer para nós, né? Eu preciso passar por esse nível, mas existem níveis muito maiores. Vamos para o terceiro nível. Terceiro nível é o nível de pastor e ovelha. Aí é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui o salmista está falando que o Senhor, nível 2, ele é mais do que o meu Senhor, ele também é o meu pastor. Ele está falando de algo mais íntimo, tá vendo? É um nível de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No meu pastor, quando eu sou a ovelha, né, do meu pastor, eu permito ser ovelha, eu estou permitindo o quê? Provisão. É os 4 P's que eu chamo, né? Provisão, proteção, presença e paz. Quer dizer, a ovelha, ela tem cuidado, ela tem alimento, provisão, ela tem proteção, ela é cuidada, né? Jesus até usa a parábola, né, contando qual o pastor que tendo 100 ovelhas deixa as 99 vai atrás daquela que está perdida. É aquela perdida se estiver ferida, ele vai atrás, ele cuida. Então ele protege, ele provê para a ovelha, ele vai lá, ele sai para apacentar as ovelhas, fazer as ovelhas ali se alimentarem e tal. Então é provisão, proteção, presença, ele está sempre perto, né? As ovelhas, elas conhecem o pastor pelo nome, né? Pela voz do pastor, né? Então, às vezes, elas se perdem, mas reconhecem a voz do pastor. Já há um novo acesso de intimidade ali. Além da provisão, da proteção, da presença, tem a paz, né? Tem o cuidado. A ovelha, ela se sente segura, se sente em paz. Então, aqui já nasce o quê? A confiança. Já é um nível que eu dediquei tempo, eu dediquei entrega, eu dediquei amor, eu dediquei mais de mim, né? Para que eu possa buscar a Deus ali. Então, isso tá vendo que é uma construção? Quando eu lá no começo conhecia Deus, eu não conhecia muito a Deus, eu era só uma criatura. Aí depois eu conheci a Deus, comecei a receber a palavra, e aí eu passei a ser servo, eu entendi a lei de Deus, a palavra de Deus, a seriedade que tem. Então eu me tornei um servo, comecei a me submeter. Só que aí Deus ele foi me dando acesso, eu fui construindo essa intimidade, como quando eu fiz a analogia no começo, né? Quando eu conheço alguém, vou construindo, vou tendo contato diariamente, semanalmente ali, né? Na igreja, no meu dia a dia, fazendo as minhas orações, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, buscando a Ele, recebendo milagres, tendo experiências na minha vida. Aí eu vou vendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, eu vou construindo o quê? Confiança. Eu vejo que eu estou seguro, eu vejo que Ele está presente, eu vejo que nada me falta mesmo. Ele me provê, Ele é presente, Ele me protege, Ele me dá paz. E aí vai nascendo a confiança. Não é só questão de que Ele é uma autoridade, né? Ele não é só o meu Senhor, que Ele vai me mandar e eu vou obedecer. Não, Ele também vai cuidar de mim. Ele também vai me prover, ele também é o meu pastor, né? Então, tem também aqui, além do mandar, né? Na época do Antigo Testamento, eram os 10 mandamentos. O povo daquela época era muito temente a Deus, né? Então, o tempo todo estava ali, obedecendo as leis,
né? E muita gente, até na época de Jesus, vivia dessa forma, né? Tentaram apedrejar aquela mulher lá. Então vivia muito no temor, né? Viviam no raso com Deus, né? Aqui o salmista ele já estava num nível maior, tá vendo? Aqui o salmista ele já recebia o que? O perdão, ele já recebia um cuidado, ele recebia a direção, como uma ovelha recebe do pastor, né? Então quais são as características desse nível? Aqui já a dependência, né? Eu dependo de Deus. Eu não sou independente. A pessoa do nível 1, ela se sente independente. Deus lá, Deus está longe, mas eu me viro aqui. Tal. Do nível 2, talvez ela está ali construindo a dependência, mas ela ainda é servo, ela ainda se sente muito indigna, mas quem chegou no nível 3 está no nível de ovelha, está no nível de cuidado, ela já depende, ela confia plenamente, né? Ela não só obedece, mas ela está ali, ela aceita ser cuidada, ela busca realmente essa segurança, essa confiança em Deus. A ovelha, ela não conhece só o caminho, ela conhece a voz. Aqui eu já é um nível de que eu já conheço a voz. Talvez está perdido, eu vou lá e busco o meu pastor e ele me orienta. E eu conheço a voz dele. Bom demais. E aí, eu quero te dizer que existe. Talvez já estava até bom aqui, né? Aqui é um lugar bom, aqui é um lugar que a gente gosta de estar, né? O nível 1, eu não quero estar de jeito nenhum. O nível 2 é um nível que precisa ter esse discernimento para temer a palavra, como até no provérbio que eu citei, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas não é um lugar para se estar. O nível 3 já é um nível já de conforto, de aconchego, é um nível que eu me sinto bem, cuidado, mas eu quero te dizer, existe um nível mais íntimo. Tem muita gente que para aqui, tem muita gente que para no nível 2 e vive a vida toda ali temendo a Deus e temendo. Tem um nível maior. Aí chega no nível 3. Tem pessoas que chegam no nível 3 e aí elas se sentem cuidadas, elas se sentem amadas, elas se sentem seguras, dependentes. Mas eu quero te dizer, existe um nível maior e eu quero que você chegue nele. Vamos para o nível 4, que é o nível de rei e cidadão. Aí Jesus ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, existe um reino, existe algo maior. Quem está no nível 3, ele está sendo cuidado, ele está sendo ovelhinha de Jesus, né? Igual aquela música de criança, né? Sou ovelhinha de Jesus. E tem muito adulto que quer ser ovelhinha, cuidado, né? Mimado. Mas existe um nível maior, que é o nível de que eu sou um cidadão de um reino. Isso é maravilhoso. Então eu não sou mais só cuidado. Eu não vivo só para ser cuidado. Eu faço parte de algo grandioso, que é o reino de Deus. E por fazer parte desse reino, eu represento esse reino. Então eu não sou só uma ovelha que eu sou cuidado, eu também sou um guerreiro, uma guerreira, né? Eu sou uma pessoa que representa esse reino. Então a minha vida ela passa de estar centralizada somente em mim e ela é centralizada também na pessoa que está do meu lado, né? Eu passo a fazer parte do rebanho de forma ativa, né? Então é um reino mesmo, um exército. Então vai ter batalhas, eu já entendi. Eu sou cuidado pelo pastor, mas eu também, quando eu estou bem, eu posso ajudar a cuidar do próximo, a pegar aquela pessoa que está ferida na batalha e ajudar. Eu represento o reino, né? Então é uma intimidade maior, é um lugar de maior acesso, né? Davi, ele tinha ali todo o reino, né? Todas as pessoas que faziam parte, mas dentro dos próximos, dos íntimos dele, tinha ali os guerreiros, tinha os valentes, tinha o pessoal que ia para a guerra, para a batalha. Essas pessoas tinham um acesso maior, uma intimidade maior. Então, é um nível que eu percebo que a beleza do evangelho, da palavra de Deus, do que Deus quer para mim, é mais do que a mim, né? Eu entendo que existe um propósito,
existe uma missão, existe um reino que precisa ser representado. Então eu passo a levar isso adiante, né? Então a minha vida ela passa a ter um sentido, minha vida ela passa a ter um propósito. Então eu vou me aprofundando na presença, então eu deixo de viver somente para mim e passo a contribuir com o reino, né? Então as características: missão, propósito, representatividade. Eu sou cristão de verdade. Porque a ovelha, ela ainda está em processo, né? A ovelha, ela está ainda sendo cuidada. Às vezes a pessoa sofreu muito com as coisas desse mundo, aí ela conhece Jesus, teme a palavra e precisa de um cuidado, mas depois que ela é curada, Deus quer que a gente represente esse reino. Ele chama, né? A Bíblia diz que ele alista soldados, né, para esse mundo, arregimenta soldados, né? E nenhum soldado que ele arregimenta, ele se envolve com coisas dessa vida. Então ele deseja que nós tenhamos mais intimidade, que nós estejamos mais próximos dele. E o nível de cidadão desse reino, eu já estou no nível mais próximo dele. Eu passo a entender muito mais sobre o evangelho, passo a entender muito mais sobre a beleza, a grandeza do reino. Eu passo a entender que onde nós vivemos precisa de trabalhadores, né? Jesus ele fala assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Quer dizer, precisa de trabalhadores, de cidadãos, né? Um reino ele precisa de cidadãos. O cidadão ele faz o reino prosperar, né? Vamos lá, nós moramos aqui, nós moramos aqui todos no Brasil. O que faz o Brasil prosperar? As empresas, os trabalhadores, né? Todos nós, como cidadãos, cumprindo nossas obrigações, né? Cada um exercendo a sua profissão, dando o seu melhor no seu ofício ali diário. E quanto mais, né, próspero é ali cada cidadão, mais próspera é aquela nação, mais próspero é aquele reino. Então, o reino de Deus, né, os cristãos, eles vão prosperar à medida que cada cidadão cumprir a sua função, como cristão nessa terra, como cidadão. E isso me aproxima cada vez mais de Deus. Eu sou mais íntimo dele. Então, o cidadão do reino, ele não vive apenas para receber, né? A ovelha só recebe cuidado. A ovelha não faz nada, gente. A ovelha recebe cuidado, recebe. O cidadão, ele também representa o rei. Ele representa o reino. Então, naquela época, né, do Antigo Testamento, principalmente, que tinham as batalhas, era reino contra reino, né? O exemplo mais conhecido, biblicamente falando, é Davi contra Golias. Era o quê? Os filisteus contra o exército de Israel. Então, o que aconteceu ali? Quem vencesse aquela batalha, o reino ganhava, né? Então, Davi, ele representou o rei Saul, representou o reinado de Israel, representou ao próprio Deus. Então, nós somos representantes. A palavra que chave é que é a representatividade. Onde você vai, você representa. Se você entendeu isso, você chegou nesse nível. A minha profissão, eu represento o reino de Deus. Porque tem gente que ela não entendeu isso, então ela não chegou nesse nível. Ela vai para a igreja só para ser cuidada, ela vai para a igreja só para adorar a Deus. Ela não entendeu o nível de intimidade que ela pode ter com Deus, né? E isso é para poucos. Aí tem gente que chega aqui e acha maravilhoso. Acha bom, faço parte da guerra, estou no reino, represento, eu prego, eu não só recebo, né, ali, não só busco, não só vou ao culto, à missa, né? Não só leio a Bíblia, não só ouço uma palavra, vejo um vídeo, né? Ouço uma música, não só me alimento como uma ovelha, mas eu também entrego, eu também falo de Jesus, convido as pessoas para participar de eventos, eu levo as pessoas eu represento o reino, eu falo, eu estou maravilhosamente, eu estou nesse nível, mas existe um nível mais íntimo, e aí é o nível 5. Nível 5 é o nível de pai e filho. Esse nível é maravilhoso. Poucos chegam aqui. Pouquíssimos chegam aqui. Aqui já é um nível maior, né? E eu uso o texto de 1 João, né? Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus.
Tem muita gente que se considera filho de Deus, mas não vive como filho. E aí, eu quero explicar bem aqui, trazendo o exemplo ainda da batalha, né? Qual que é a diferença do nível 3 para o nível 5? O nível 3 é o servo, o nível 5 é o filho. Todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo. Quando o filho resolveu sair da casa do pai e viver a sua vida, ele quebrou a aliança. Mas depois que ele se arrependeu, ele voltou. Quando ele voltou, ele pediu para ser tratado como servo, porque ele não se sentiu o quê? Digno de ser filho. Mas ele era filho. E por ser filho, ele era merecedor de tudo aquilo que o pai deu para ele. Aí o pai deu aliança, deu vestes, deu sandálias, matou o cordeiro. Quer dizer, nenhum servo ali da casa dele recebeu o que o filho recebeu. E o filho fez tudo errado, mas o filho era filho. Então, quando a gente entende que nós somos filhos, nós entendemos que nós somos merecedores, que nós temos direito à intimidade, ao acesso a ele. O véu rasgou, né? Eu não preciso de intercessores, eu tenho acesso ao Pai, e isso é maravilhoso, né? Eu não sou mais servo, eu sou filho. E aí, qual que é a diferença do nível 4 para o nível 5? Lá naquela época, muitos serviam ao rei, né? Muitos ali representavam o rei, né? Os guerreiros, os valentes. Tem muitos exemplos ali bíblicos de pessoas que foram valentes e tudo mais. Mas depois que Davi morreu, nenhum dos valentes ali assumiu. Quem assumiu foi Salomão. Quem? O filho. O filho, ele tem direito à herança. O filho, ele é treinado não só para guerrear, para representar o reino. Ele é treinado para herdar o reino, né? Então é algo muito mais grandioso, maior, né? A grandiosidade é muito maior. Eu não só represento, eu herdo o reino. Eu sou merecedor, né? Eu não só estou aqui só para trabalhar, eu estou aqui também para receber, né, o galardão de Deus, né? As promessas. Então, o Pai nos ama, então não tem acesso, nós, quando chegamos nesse nível, nós não temos mais o que temer, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o medo, ele desaparece, ele vai embora. O Pai me ama. Ah, mas tá dando tudo errado. Mas o Pai me ama, ele sabe o que é melhor para mim, eu tenho plena convicção. Quem chega nessa intimidade entende que ele não é servo, entende que ele não é um guerreiro, ele entende que ele é filho. Então ele é merecedor por ser filho, ele é herdeiro, ele é mais do que somente um servo, mais do que somente um representante do reino. Ele é herdeiro e filho, né? Então ele entende a identidade de filho. Ele entende que ele é único, ele é precioso. O nome na identidade do céu, né? Tá lá o nome do Pai. E você faz parte da família de Deus. Você não é do reino, mas é da família. Então é muito mais intimista. Olha outro exemplo. José era governador do Egito. Então ele tinha lá o cargo de abaixo de Faraó, ele tinha um cargo grandioso, né? E ele ordenava ali para o povo o que fazer, ele provavelmente tinha muitos servos ali que o obedeciam e tudo mais. Quando os irmãos de José apareceram para ele e ele percebeu que os irmãos estavam ali, ele começou a questionar os irmãos. Se você se recordar bem, o que ele faz? Ele convida os irmãos para um banquete, para uma espécie de uma ceia com os irmãos. E eles têm um acesso diferente, eles eram da família. Então a família tem um acesso diferente. A rainha Esther, quando ela foi, né, Mordecai, o tio dela, né, tinha lá Amã, né, se eu não me engano, queria matar o povo israelita todo, o tio da rainha foi lá pedir para que ela fosse intervir com o rei. Quando a rainha tocou o cetro lá, o rei deu acesso a ela. Por que o acesso? Porque ela era da família. Então, assim, a família, ela tem um acesso diferente. Você, né, a sua família tem um acesso diferente, né? Eu costumo usar o exemplo de que se eu quiser ir na casa de um famoso,
nós vamos usar o exemplo da Copa do Mundo. Eu lembro que teve um jogo do Brasil, eu não sei se vocês viram essa imagem, teve um jogo do Brasil que terminou, eu acho que foi o jogo que o Brasil venceu, não lembro qual jogo, mas o Neymar, ele foi ali para a beira da arquibancada e ele chamou o filho dele. E o filho dele foi descer as escadas assim, e a segurança, era uma mulher, a segurança não deixou o filho. Aí o filho falou alguma coisa para ela, assim, né? E eu acredito que ele falou assim: é o meu pai tá me chamando ali. É o meu pai tá ali me chamando. E aí a segurança olhou para trás assim, o Neymar autorizou, assim, acenou e ela permitiu que o filho descesse. Aí o filho do Neymar foi lá, abraçou ele e tudo mais e tal. O que isso quer dizer? O filho ele tem acesso, né? Então, as autoridades, muitas vezes, você não consegue chegar diante delas, você não consegue chegar fácil perto de um artista, de um político, né? Mas o filho, ele consegue. O filho, ele tem acesso. O pai sempre libera o acesso para o filho. Então, eu tenho acesso ao pai. Quem chega no nível 5, ele chegou num nível fantástico, num nível de intimidade que ele entendeu que ele merece o melhor dessa terra, que ele tem direito ao melhor dessa terra, tem direito à herança. Ele não é só representante, não é só um batalhador, não é somente um servo, mas ele é filho, filho de Deus. Então ele é do reino, mas ele também é da família, né? Quais as características? Herança, um amor muito grande, um amor grandioso, e também a responsabilidade, porque quem é filho, ele entende também que ele tem uma responsabilidade maior. Então, ele representa muito mais o reino. Ele representa o pai, né? Então, na igreja fala que filho de pastor tem que dar exemplo, na escola fala filho de professor tem que dar exemplo, não é assim? Então, o filho ele tem maior responsabilidade mesmo. Então, nós somos filhos de Deus, nós temos que ser o exemplo de cristãos aqui nessa terra. Servos, eles trabalham para o reino, filhos herdam o reino. Gente, bom demais chegar nesse nível, não é? Nível 5, sair do nível lá de... sair lá do nível 1 de criatura, né? Eu vivi muitos anos nesse nível aqui de criatura, mas um dia eu conheci a Deus. Aí eu entendi que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Me tornei um servo obediente, comecei a buscar a Deus, comecei a me submeter à autoridade, obedecer a palavra. Muita obediência, muito temor, muito respeito. Não quer dizer que eu cheguei no nível 5 de filho, eu não continuo obedecendo, tendo respeito, pelo contrário, né? Eu vou adquirindo. À medida que eu vou aprofundando nos níveis, eu vou acrescentando outras características, né? Aí eu passei para o nível de pastor e ovelha, fui cuidado, me permiti ser cuidado, me permiti a confiar, e aí eu vou tendo experiências, construindo intimidade. Tudo isso, gente, ó, com esses 4 pilares, né? Tempo, confiança, amor, entrega. Então, no nível 1, tempo nenhum com Deus, né? Confiança nenhuma, entrega nenhuma, amor quase que nenhum. Aí no nível 2, eu passo a ter mais entrega, um pouquinho mais de entrega, um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de tempo. Aí nível 2, aí eu passei mais tempo com Deus, eu começo a ter experiências com Deus, aí eu passo a ter mais confiança, passo a amá-lo mais, porque ele me ama, ele cuida de mim, retribui esse amor. Aí eu chego no nível 4, ei, cidadão, é um nível de mais entrega, né? Eu vou para a batalha, eu me entrego mais, eu dedico mais tempo, porque eu, às vezes, ajudo alguém, cuido de alguém, né? Oro por alguém, intercedo por alguém, então eu entrego mais, eu amo mais o reino, eu passo mais tempo com Deus, eu confio mais nele. Aí chega no nível 5, gente, intimidade plena aqui, amor de filho para pai, né? Eu amo meu pai, eu defendo meu pai, né? Ali eu defendo meu reino, mas aqui eu defendo meu pai, né? Então eu confio no meu pai, né? Mais do que tudo, o filho pequeno ele confia no pai, ele se joga, ele se entrega, ele acredita em tudo que o pai ensina. Então é um nível de confiança muito maior, é um nível de entrega muito maior, é um nível de amor muito maior, é um nível de intimidade, de tudo, né? Muito maior. De tempo, mais tempo juntos, pai e filho passam muito mais tempo juntos do
que o servo, do que o cidadão, enfim. E aí chegamos no nível 6. Pouquíssimos chegam no nível 6. O nível 5 já é muito bom. Já é um nível, assim, fantástico. Já é um nível de muito acesso. Mas aí tem o nível 6. O nível 6 é o nível do noivo e a noiva. Eita, nível maravilhoso. Eu chego no nível onde Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O relacionamento e a intimidade com Deus, ela chega num nível de intimidade tão grande, né? Que é um nível de aliança. Por que que existe uma diferença do filho com o pai pro noivo e a noiva? Porque o filho com o pai, um dia o filho vai embora, né? Ele casa e vai construir a sua vida. A noiva é para sempre, né? A noiva, ela fica com o noivo para sempre. O filho sai de casa, mas a esposa fica, o esposo fica. Então é um relacionamento assim muito íntimo. E a Bíblia, quando ela diz que Jesus é o noivo da igreja, que amou e se entregou por ela, ele está dizendo assim que é o nível máximo de intimidade, né? Então existe aqui um nível muito maior de aliança, de exclusividade, né? De acesso, de intimidade. Então, esse nível aqui, ele é já um nível muito maior. Pouquíssimos cristãos chegam, né? Que é um nível de entrega muito mais. O marido, ele entrega muito mais pela esposa, a esposa entrega muito mais pelo marido. Existe um nível de fidelidade extrema, né? De amor profundo, né? Um amor ágape, muito próximo do ágape, um amor eros, um amor filos, todos os amores, né? Juntos. Então, ele passa do nível de obediência para um nível de desejo, de agradar mesmo, né? Então, o filho, às vezes, ele obedece o pai, mas a esposa e o marido, eles querem agradar, eles não estão para obedecer, eles fazem aquilo por amor de verdade, por realmente ali querer agradar. Então, quando eu chego nesse nível, eu não estou aqui só obedecendo a Deus, eu estou porque eu amo Ele de verdade, eu me entrego porque Ele me amou de verdade, eu entendo, eu enxergo o amor dele, que foi um amor de entrega lá naquela cruz. Então, assim, algo muito grandioso aconteceu, eu tenho discernimento disso, e eu chego nesse nível, que é um nível 6. E aí chega o nível 7, eu acredito que é o nível pleno mesmo, e é o nível final de todos, que é a unidade completa. E aí é o nível que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele já não é um relacionamento, já é unidade, né? Jesus, quando ele orou lá em João 17, ele faz uma oração. Se você ler João 17, você vai ver que Jesus, ele ora por nós 2000 anos antes, né? Muito louca essa oração. Ele está orando pelos discípulos da época, mas ele tem uma hora que ele fala assim, eu não oro só por esses, mas eu oro por todos aqueles que vão crer em mim. Fantástico, ele faz uma oração tão poderosa que ecoa durante os milênios aqui, ele intercedeu por nós. E a oração dele é que nós sejamos um assim como ele é com o Pai. Então, a unidade, ela tem algo muito, muito grande, muito imenso, assim, é algo muito profundo. Então, é o último nível, é o nível máximo, né? É o nível de que é aquele nível da Torre de Babel, que o povo falava uma só linguagem, e aí Deus, ele fala assim, o povo é um só e nada pode detê-los, tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Então, quando um casamento chega nesse nível de unidade, quando uma empresa, quando uma sociedade, quando uma família, quando o cristão, ele chega nesse nível de unidade com o Pai, com Deus, não é só um relacionamento, é um nível muito maior, é um nível máximo de intimidade. Não é uma presença momentânea, eu não vivo a presença de Deus esporádicas. Eu oro, sinto a presença e tal. Não, é o tempo todo. Toda a minha decisão, ela é guiada pelo Espírito Santo. O tempo todo eu estou aqui em sintonia, em sinergia. O tempo todo eu chego nesse nível máximo, né? Então,
As características são a unidade, a presença constante e essa sensibilidade. Pouquíssimos cristãos chegam nesse nível, porque exige o quê? Muita entrega, muita busca, né? Muita... O que Jeremias fala? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É a entrega completa, é um nível máximo, é aquilo que vai lá no meu íntimo mesmo, é o tempo todo eu querendo a presença de Deus, a direção. Então, eu passei pelo nível 2, passei pelo 3, passei pelo 4, passei pelo 5, passei pelo 6, e aí eu chego nesse 7, porque é muito tempo dedicado, muito amor, muita entrega, muita intimidade mesmo. E é o maior nível de intimidade. Ele não é quando Deus visita a minha vida, mas ele é quando Deus vive através da minha vida, né? Então, esse nível de intimidade, ele é tão profundo que Deus, ele não só visita, Deus não aparece de vez em quando, né? Eu não sinto a presença de Deus só quando eu oro, quando eu busco, quando eu vou à igreja. E sim, o tempo todo eu estou sensível, o tempo todo ele está falando comigo, ele me guiando, me trazendo tudo aquilo que eu necessito. Certo? Então, esses são os 7 níveis. Como que eu busco cada um deles, né? Talvez você se identificou mais com algum deles. Se você está no nível 1, que é o nível de criador e criatura, eu te motivo aqui a você buscar mais, a entender que o seu Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus próximo. Aí você vai chegar no nível de Senhor, busque a Ele, você vai entender a palavra, os mandamentos, a orientação, você vai entender que Ele é o seu Senhor, e você é um servo bom e fiel. Você vai ser fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito, mas aí você vai buscando ainda mais, você vai entender que você vai chegar no nível de ovelha, vai ser cuidado por ele. Esse Senhor também é o seu pastor e você não terá falta de nada. Você vai viver um nível de dependência, de segurança, de confiança. Você vai buscando cada vez mais e aí você vai chegando no nível de cidadão desse reino, vai começar a ajudar outras pessoas, vai começar a expandir esse reino, vai representar esse reino. E à medida que você vai cada vez mais representando, você vai chegar no nível de filho, que você vai entendendo que você não só representa, mas você herda esse reino. Esse reino também é teu, não é só do seu pai, não é só do rei, não é só do Senhor, mas sim do seu pai. Então você vai herdar, um dia você vai herdar esse reino. E aí chega no nível 6, que é o nível de intimidade máximo, um nível que você conhece os segredos do coração. Tem segredos que Deus vai revelar somente para a noiva, né? Então você precisa fazer parte da noiva de Cristo e ter essa intimidade, esse acesso. É um nível de aliança extrema, é um nível de exclusividade, de intimidade, de conhecer os segredos, até você chegar no nível de unidade completa. E aí Paulo ele fala, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. É muito louco, ele já era tão guiado assim por Deus que nada abalava ele Cristo vivia nele, né? E é o nível máximo do reino de Deus, ok? Eu sempre finalizo aqui falando que a minha jornada ela tem alguns pilares. Os pilares que eu trabalho na minha jornada é o pilar da liberdade, da identidade, da fé, do equilíbrio, do senso de propósito. Esses pilares, as iniciais de cada um desses pilares formam a palavra lifes, L-I-F-E-S, lifes, que quer dizer vidas, tudo sobre vidas, tudo sobre pessoas. Então, esses pilares, eles fazem parte da jornada que eu trabalho. Então, eu trabalho sempre levar conteúdos baseados na liberdade, na identidade, na fé, no equilíbrio, no senso de propósito. Eu busquei isso aqui hoje, trazer algo para aumentar a sua fé, algo para você ter realmente uma vida mais equilibrada, algo para você conhecer a sua identidade, identidade de filho, identidade de noiva, identidade de tudo isso que nós falamos, né? De criatura, de servo, de ovelha, de cidadão do reino, mas também de filho e de noiva. E o propósito, né? Que sem ele nós não vivemos, que aí eu falei a partir dos níveis de identidade, de intimidade, a partir do cidadão do reino, né? Que você começa a viver pelo propósito. E aí
minha jornada, 100% em 100 dias, eu tenho ela sempre trabalhando. Nós estamos com uma jornada maravilhosa de transformação. Então, se você quiser conhecer, me chama no individual, que eu te apresento ela. E em 100 dias eu acredito que nós podemos mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Eu acredito que nesse assunto que nós tivemos hoje aqui, nós podemos também ter uma vida transformada em 100 dias. Por que 100 dias, Renato? Porque eu acredito que 100 dias é um período de uma estação, né? É um período onde a natureza muda, e se a natureza muda, nós, seres humanos, pertencentes a essa natureza, também podemos mudar. Então, 100 dias, qualquer pessoa pode ter uma vida transformada se ela tiver foco, se ela tiver ajuda, se ela tiver consciência disso. Então, essa jornada, ela tem esse nome e esse período por esse motivo. É uma jornada que engloba o espiritual, o emocional e o físico também, né? Então, envolve o equilíbrio de uma forma toda. São 100 dias para trazer essa reorganização e 100% porque é 1% ao dia, né? 1% ao dia é 100% ao dia. Então, uma jornada de 100 dias. Eu estou com uma turma que começamos em julho, vamos até outubro, e em breve nós iremos abrir uma nova turma. Então, se você quiser conhecer, me chame aí para fazer parte, ok? E aí eu agradeço, se que alguém quiser abrir o microfone, a câmera e fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, esse é o momento. Nessa hora, geralmente, todo mundo quer falar. Aí a gente tem que controlar, né? Todo mundo quer falar e tal, aí, né? Mas, brincando, geralmente todo mundo tá tímido aqui, ninguém fala nada, mas se alguém quiser, fique à vontade. Olha lá, a Cíntia falou aqui no chat. Pode falar no chat também, quem quiser, tá? A Nilceia, eu nem vi, ela falou que saiu a jornada 100% 100 dias, está sendo maravilhosa, estou cada dia em processo para a minha melhor versão. A Cíntia é uma das alunas, né? Uma das nossas mentoradas, maravilhosa. A Cíntia é queridíssima, faz parte da jornada. Obrigado pelas palavras, eu tenho certeza que vai mudar, viu, Cíntia? Eu tenho certeza disso. Mais alguém? É isso? Bom, se você quiser saber mais, fique à vontade. Se você quiser me chamar no individual, me chame. Eu estou à disposição. Obrigado por hoje, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu gosto de fazer muito isso. Espero que tenha feito, pelo menos, refletir a respeito desses níveis, né, de intimidade. E tamo junto. Vamos que embora. Obrigado pela entrada. Deus abençoe. Então, vou encerrar aqui. Gratidão. Obrigado, Renata. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Irene. Obrigado, Leite. Deus abençoe. Até mais.